¡Arriba los que están abajo de nosotros! E na videoaula de hoje vamos falar sobre uma manifestação sincrética de religião americana. Hoje vamos falar da Fiesta de los Muertos, cara, a Festa dos Mortos, uma celebração extremamente rica da cultura mexicana e que acontece agora nessa semana, onde aqui no Brasil a gente celebra o Dia de Finados. Bom, Dia de Finados, Dia dos Mortos, tem a ver diretamente assim, só que o Dia de Finados que a gente tem aqui, nossa cultura derivada lá da cultura europeia, é uma festa de origem católica, né? Portanto, de uma tradição europeia. A Festa dos Mortos mexicana, ela acaba apresentando uma conexão de culturas, né? Aí gerando uma manifestação sincrética. Então vale a pena a gente parar aqui e tentar entender que raio que é sincretismo religioso. Bom, sincretismo religioso é toda manifestação que acaba unindo duas ou mais manifestações culturais que acabam se entendendo como semelhantes e vão se agregar numa mescla que vai formar uma terceira outra manifestação, que não tem a ver diretamente nem com a primeira, nem com a segunda, mas que encontra elementos paralelos e vão formar uma coisa só posteriormente. Um exemplo claro de sincretismo religioso que a gente tem na cultura brasileira é a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, em Salvador, Bahia, né? Onde se vai encontrar ali as Yalorixás do Candomblé indo a uma igreja católica, né? Lavando a escadaria dentro do seu rito próprio e com o padre lá jogando água benta e aspergindo bênção para todo mundo, uma manifestação que junte catolicismo e candomblé. Bom, a origem dessa celebração acontece então da junção de dois elementos, né? O Dia de Finados, tradicional católico, né? Vindo lá da Europa com os colonizadores espanhóis, né? Que ocorre no dia 2 de novembro, e essa Festa dos Mortos, que era desse conjunto de culturas que existiam ali na América Central, mais conhecida da gente é dos astecas, mas diversas outras civilizações já faziam uma celebração assim desde uns 3.000 anos antes de Cristo, né? No nascimento dessas civilizações, né? já existia esse tipo de celebração, né? Então, possivelmente isso já vem de uma manifestação religiosa pré-histórica ali naquela região e que vai acabar aparecendo ali, se manifestando já logo que essas civilizações começam a surgir ali na América Central. Bom, obviamente elas nem aconteciam na mesma data, né? Seguiam um calendário desses povos mesoamericanos, né? E que ocorria ali mais ou menos no comecinho de agosto. Cara, vamos começar a pensar, né? Pô, comecinho de agosto, América Central, né? América Central está no hemisfério norte, então comecinho de agosto, a gente está falando ali do final do verão, né? Final do verão, coisa quando a noite começa a ficar mais longa, né? O frio começa a chegar, né? Então essa imagem do escuro, do frio, sempre teve ligado em todas as civilizações a imagem da morte, né? Enquanto a luz, o calor, né, ligado à vida. Então, possivelmente tem alguma relação ali entre essa proximidade do fim do verão, do começo do outono naquela região, né, com essa relação com a morte. Bom, voltando então, o que fez com que essas duas manifestações se alinhassem? Cara, muito possivelmente a raiz é justamente a colonização e o controle, né, desse território a partir dos colonizadores espanhóis, né? Então, essas manifestações religiosas não cristãs, né, para terem uma sobrevivência, vão acabar se adaptando a esse calendário. Afinal de contas, já era uma celebração tão popular. Se o colonizador tem uma tradição semelhante, a gente adapta a situação e fica todo mundo feliz. Cara, que raio de manifestação era essa? Bom, primeiro, era comum, né, entre esses povos ali ter crânios humanos reais, né, como uma espécie de troféu.
né? Assim, um resultado de conquista, alguma coisa do gênero, né? Ou então, em outro sentido, a preservação de uma memória de alguém que significativo para aquela comunidade, né? Então o crânio e a preservação do crânio era assim bastante popular, tanto que você vai encontrar inclusive muitas esculturas de crânios, né? Então essa relação do crânio e a memória da pessoa vai estar diretamente ligado entre essas comunidades. Bom, dentro dessas religiões da América Central vai ter uma visão meio que comum de o que é o pós-mortem, né? O que é o mundo depois que você morre, né? Para essas religiões, depois que você morre, você iria para um local comum, né? Não tem aquela ideia lá de céu, inferno da cultura cristã, né? Existe um mundo dos mortos, que obviamente é separado do mundo dos vivos. Mas nessa cultura, né, eles acreditavam que num determinado momento do ano era permitido que essas pessoas que não estavam mais entre os vivos viessem para visitar os vivos, né? Então existia um momento de aproximação desses dois mundos, e isso era um momento bastante feliz, porque todos aqueles que foram perdidos, né, todos aqueles que passaram no outro plano, poderia se matar a saudade dessas pessoas convivendo com eles. Pô, mas você ia ver o cadáver? Não, obviamente você não ia ver, né? Mas a presença disso era algo sensível, né? Por assim dizer, uma questão de fé, né? Era sensível que aquelas pessoas que já morreram agora estão presentes. Vê que tinha uma ideia de conexão com a memória, com a preservação da lembrança dessas pessoas, né? Os que são reverenciados são aqueles que são lembrados. E pois eles são lembrados, não são lembrados por qualquer razão. O fato de serem lembrados é porque eles deixaram alguma marca, né? Porque durante a vida deles, né, eles praticaram alguma coisa positiva que trouxe um resultado naquela comunidade, nem que seja uma comunidade pequena, familiar, um núcleo central consanguíneo ali, né, que preservasse a memória desse ente. Cara, isso é importantíssimo para mostrar a ideia de qual é a minha função no mundo, né? Qual que é o sentido da vida, né? Então, é necessário que eu seja lembrado, né? Para que eu possa voltar, eu possa rever aqueles com quem um dia eu convivi. É necessário que eu seja lembrado, é necessário que as pessoas tenham a minha memória em mente. E como é que eu faço isso? A minha vida, né, tem que se guiar para o bem coletivo, não para o meu bem, né? Porque se eu fizer as coisas para o meu bem, quando eu morrer, acabou, né? Se eu fizer o bem para o coletivo, certamente o coletivo se lembrará de mim. Se você pegar essa ideia e traçar o paralelo para o cristianismo, particularmente para o cristianismo católico, quem que você vai lembrar dessa figura, né, do cara que praticou o bem para o coletivo, que guiou a sua vida para o bem comum? Na tradição católica, esse cara é chamado de santo. Cara, nada mais óbvio que você pegar essa imagem do Dia de Todos os Santos, né, dia 1º de novembro, Dia das Almas do Purgatório, né, o dia de finados, dia 2 de novembro, dia daqueles que foram embora, que não estão mais entre nós, mas dos quais a gente guarda uma boa lembrança e que é o momento de rememorar esse grupo. Cara, você cria um alinhamento e você mescla essa cultura indígena e essa cultura europeia dentro de um mesmo elemento, uma mesma manifestação que é sincrética. Essa manifestação do Dia dos Mortos, dessa festa mexicana, vai ter uma expressão direta de algumas divindades que fazem parte dessa mitologia desses povos pré-hispânicos, né? E quem que eram essas figuras? Um casal, né? Dois deuses que estavam nesse mundo dos mortos, que estão diretamente ligados a esse mundo dos mortos, que tem nomes horríveis de serem pronunciados. Eu vou tentar aqui, e eu vou botar aqui embaixo na legenda, como é que se escreve esses nomes, né? Então, uma dessas figuras era a própria morte, né, cujo nome era Mictecacihuatl. Acho que é assim que se pronuncia, né? Tá aqui embaixo como que fala, né? E o que era? Ela era a própria morte. Vamos começar a chamar ela aqui de Catrina, né? Catrina
é um nome que ela é conhecida atualmente graças a um escritor chamado José Guadalupe Posada, né, que vai utilizar dessa mitologia e vai criar esse novo nome. Vamos tratar então por Katrina, vai ficar muito mais fácil aqui. Quem que é a Katrina? Bom, ela é um esqueleto, né? Só que não é um esqueleto comum, né? Não é como, por exemplo, as danças macabras, onde vão aparecer na tradição europeia figuras ali, né, vestidas de trapos ou completamente nuas ou de mortalhas rasgadas, né, o que vai formar a imagem lá do ceifador, né, da morte, de capuz e foice, né, buscando as mortes. A Katrina, ela era representada como uma dama, né? Então ela usava roupas muito luxuosas, roupas muito bonitas, né? Roupas que representavam a aristocracia mexicana. Vamos dar uma olhada em imagens aí da Katrina e dessas danças macabras de tradição europeia para perceber a diferença entre elas. O outro personagem, de novo, outro nome bastante complicado, vamos ver se eu consigo pronunciar, é o Mictlantecutli, né? De novo, não sei se a pronúncia é essa, se alguém souber, me corrija, estou colocando aqui também o nome do Mictlantecutli, né? Quem que era esse cara? Esse cara era o senhor do mundo dos mortos. Então, e o Mictlantecutli, né, ele é o senhor desse mundo inferior, né? Ele que toma conta de todas as almas, ele que protege toda essa terra. E segundo essas tradições dessas culturas pré-hispânicas, é esse senhor do mundo das almas que permite com que essas almas retornem ao mundo dos vivos. Acompanhados por quem? Acompanhados por Katrina, né? Então Katrina buscava essas pessoas e levava de volta à Terra e eles conviviam todos juntos ali durante praticamente um mês. Bom, o que sobrou desse sincretismo não foi esse praticamente um mês. A festividade hoje ocorre principalmente no dia 1 e no dia 2 de novembro. Na tradição católica, né? Dia de Todos os Santos e Dia de Finados. Em algumas comunidades menos tradicionais, isso se expõe inclusive no dia 31 de outubro, que você vai agregar ali, além de tudo, né, a tradição americana, né, o vizinho do norte do México, que pega o Halloween, né, o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados, montando um conjuntão de 3 dias de muita festa. E é uma festa mesmo, né? É um momento ali onde as pessoas saem fantasiadas às ruas e distribuem às crianças caveirinhas de açúcar, né? Doces feitos de açúcar em forma de caveirinha, né? Vamos dar uma olhada em como são esses doces. Conseguiu perceber o quanto religião é importante para dar significado à vida dessas comunidades? Pois é, justamente por causa da importância dessa religião é que vai ter essa mescla de religiões formando essa manifestação sincrética, onde essas diversas interpretações, todas elas, né, dentro de uma linhagem positiva, de uma apresentação de que isso leva a algo bom, vai ser entendido como se tudo fosse a mesma coisa, criando uma soma de novas culturas e criando culturas novas que se transformam e que se readaptam e que dão a formação para a nova identidade de um povo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a Prancheta do Cetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah, yeah.